O Inter, que joga domingo contra o São Paulo, lá na capital paulista. Simon Bianchini. Dia D para a escolha do substituto de Gabriel Carvalho. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem meio-campista não vai para a partida. Bruno Tabata não treinou nessa semana por conta da sua recuperação de lesão no adutor da coxa esquerda e será vetado pelo departamento médico do Inter. Com isso, a principal opção nesse momento de substituição é o jovem Gustavo Prado, que entrou recentemente também no lugar do Gabriel Carvalho e deve ser a aposta de Roger Machado no final de semana, na capital paulista, contra um São Paulo que pretende colocar no time reserva pelo foco na Libertadores para encarar o Colorado. O restante do time, Gabardo, força máxima, que o Inter entende que é possível seguir pontuando, mesmo nesse final de semana não podendo avançar posições, mas avançando em pontos no Brasileirão pelo foco de garantir uma vaga direta à Libertadores do próximo ano. Tem isso, né, Simon? Porque é uma vantagem pro Inter e também pro Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouco, porque justamente os adversários do domingo estão envolvidos em um momento absolutamente decisivo da Copa Libertadores da América, né? O São Paulo, que jogou no meio da semana e empatou, foi um bom resultado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e tem o jogo da volta na quarta-feira em casa, né? Para tentar confirmar a classificação, vejam só, para semifinais da Copa Libertadores da América. O Flamengo, que ontem tropeçou contra o Peñarol, tem o jogo da volta em Montevidéu, né, para tentar reverter essa vantagem e tentar também avançar na competição. Então, se o Inter souber aproveitar esta vantagem de ter um São Paulo com um time reserva preservando titulares, se o Inter ganhar o jogo em São Paulo, olha, o Inter ele pode se aproximar, inclusive, do São Paulo, que é um concorrente neste momento, né? Enquanto o São Paulo não tem o título, né? Vamos ver se vai ter um brasileiro campeão da Libertadores, que pro Inter é bom, né? E até o resultado de ontem do Flamengo foi ruim, né, pro Inter, porque se for um brasileiro que tá em posição de classificação para o Campeonato Brasileiro, abre uma vaga a mais na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Bom, hoje o São Paulo tem 44 pontos e o Inter tem 38. E o Inter tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Então, se o Inter ganhar domingo em São Paulo, vai a 41. Ficaria 3 pontos atrás do São Paulo com 2 jogos a menos. Essa vantagem. O Simon, Gustavo Prado, então, tem grande chance de ser titular. Essa é a grande tendência. Tem Johan, tem Wanderson, próprio Valência, Bruno Henrique por uma opção um pouco mais defensiva, mas essa é a situação. Gustavo Prado deve ser confirmado e tem essa expectativa de começar a partida no final de semana. Galera, tem um outro ponto que já é levado em consideração por parte da comissão técnica do Inter. O Inter vem de 5 resultados positivos no Brasileirão, ganhando posição e, por exemplo, dando uma boa resposta no rendimento coletivo e individual de alguns atletas. Com isso, vai chamando uma atenção maior dos adversários. Isso também já é levado em consideração pela comissão técnica, que vai preparando pequenas novidades, confronto a confronto, porque sabe que é algo natural, vai ser melhor analisado, melhor decifrado pelas outras equipes para tentar barrar o crescimento e conquistar resultados mais positivos. Mas o Inter, por exemplo, entende que tem uma evolução técnica, o Inter compreende que está melhor condicionado fisicamente pelo trabalho do Paulo Paixão, mas também, claro, né, Gabardo, pela saída de outras competições da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas no aspecto anímico, mental, também vem tendo uma evolução. Por exemplo, no estádio Beira-Rio, o Inter consegue agora ter um maior controle do jogo, o lado emocional não pesa tanto, está conseguindo reconectar com o torcedor. E isso, por exemplo, nessa altura do campeonato, também começa a pesar para os adversários nos confrontos fora de casa. Então, tudo isso o Inter está levando em consideração para seguir avançando pelo grande objetivo, que é estar na Libertadores do próximo ano. E claro, tem algumas outras situações. O departamento médico tem agora o Bruno Tabata, tem o Luca, mas o Inter vai começando a ter o elenco cheio para essa parte derradeira do campeonato. Por exemplo, no final de semana, o Brian Aguirre, lateral argentino, que faz tanto a lateral direita como a lateral esquerda, vira uma alternativa. Ainda não fez a estreia com a camisa do Inter. Então, Roger vai também ganhando novos elementos na montagem do elenco para jogo a jogo.
E como é que está, Simon, a questão da meta orçamentária do Inter? Importante, viu, Gabardo? Porque o Inter, ele ficou muito próximo de vender o Vitão, que ia dar um valor para bater essa quantia, mas o Inter está próximo, sim, de conseguir os 135 milhões orçados dentro do planejamento financeiro desta temporada. O grande negócio foi do Maurício. O Maurício rendeu pro Inter mais de 50 milhões de reais. Um terço da quantia exigida praticamente, superou isso, né? O Inter fez outras negociações. A mais recente, e isso já está sendo contabilizada dentro, né, dessa conta, a venda do David pro Vasco. Bateu 60% dos jogos pela equipe do Rio de Janeiro. Com isso, o Vasco vai adquiri-lo por mais de 17 milhões de reais. Tem outras transações, Bustos pro River Plate, a Priscila, que foi pro América do México e também entra nessa conta, né? O Inter coloca no bojo futebol masculino e futebol feminino. Tem a saída do Robert Renan, que não foi uma venda, mas o Inter tinha uma compensação que superou, por exemplo, 5 milhões de reais. Tem mecanismo de solidariedade, Léo Ortiz indo pro Flamengo, do Bragantino, o Charles, que veio do futebol da Dinamarca para o Corinthians, o próprio Alex Santana, do Atlético Paranaense, para também o time de São Paulo. Tudo isso já fez o Inter ultrapassar a barreira de 100 milhões de reais em negociações. Mas ainda falta uma parte importante, mais 35 milhões. Como o Inter projeta arrecadar isso até o final do ano, daqui a pouco vendendo alguém e entregando no final de dezembro, algo possível, já que a próxima janela ela abre de dezembro para janeiro, ou daqui a pouco um negócio de mecanismo de solidariedade, uma negociação também encaminhada no futebol europeu. O Johnny é uma grande esperança, por exemplo, já foi assediado por outras equipes, mas é desta forma que o Inter espera superar os 135 milhões. O Inter tem 20% de direitos econômicos do Johnny, que é uma fatia bem importante. A gente sabe que ele está sendo valorizado e cortejado por outras equipes por lá.